Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre os bastidores do Flamengo. A crise com José Botto, diretor de futebol, está sendo alvo de fritura no Ninho do Urubu. Ele soltou o verbo para cima dos jogadores e a gente vai trazer para vocês os detalhes dessa reunião que pegou fogo, uma reunião quente. Vamos trazer os detalhes aqui para vocês. Novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, oficializado, agora é oficial, já foi anunciado oficialmente como novo treinador do Flamengo até dezembro de 2027, já esteve no Ninho do Urubu hoje, já deu, né, já esteve em contato lá com os jogadores, enfim, vamos falar sobre isso. Vai comandar o Flamengo na final de domingo contra o Fluminense. Tem o Diego Ribas, que revelou um conselho que deu ao presidente BAP, presidente do Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então já solta o dedo no like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. É só você clicar nesse botãozinho, se inscrever e ativar o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Vocês sabem que aqui a gente é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. Então vou mostrar aqui para vocês o Leonardo Jardim já foi oficializado como novo treinador do Flamengo. Contrato dele até dezembro de 2027. Mostrar aqui para vocês, porque foi há pouco mesmo, né? O Flamengo soltou, ó. Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim. O treinador assinou contrato nesta quarta-feira com vínculo até dezembro de 2027 e já comandou atividade no CT, né? No CT Jorge Gelau. Chega acompanhado dos auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias. A apresentação acontece nesta quinta-feira, depois do treino da manhã. Então, Leonardo Jardim, oficializado como novo treinador do Flamengo. A gente vai falar sobre a chegada do Leonardo Jardim, porque o nome do Leonardo Jardim foi escolhido com o intuito de quebrar um pouco a metodologia do técnico Felipe Luiz, né? A ideia é que essa metodologia seja rompida tanto no campo quanto fora dele. E o Leonardo Jardim ele é visto pela diretoria do Flamengo como um treinador experiente, capaz de se adaptar ao elenco, né? Ao elenco que tem nas mãos e com capacidade de adaptar as ideias que ele tem com o elenco que ele tem na mão. Então, muita gente falou assim, o estilo de jogo do Leonardo Jardim ele é muito diferente do perfil do elenco do Flamengo. O que me passaram é o seguinte, Leonardo Jardim é um treinador que se adapta ao elenco. Ele não tem apenas uma forma de jogar. No Cruzeiro, ele jogou daquela forma, com menos posse de bola, pelas características dos jogadores que ele tinha. E aí, essa pessoa me disse o seguinte, no Olympiacos, lá na Grécia, onde ele deixou um grande legado, uma grande dinastia, o time dele era avassalador, tinha muita posse de bola, dando um exemplo, então, de entender, né, que o Leonardo Jardim é um treinador que se adapta às peças que tem na mão. Além disso, é um treinador conhecido por ser linha dura. É um treinador que faz muitas cobranças, é linha dura, e o Flamengo estava buscando esse tipo de perfil, um perfil diferente do técnico Felipe Luiz. Então, o Leonardo Jardim é visto como um cara, um treinador capaz de cobrar bastante esses jogadores do Flamengo, né? O entendimento da diretoria é que existia necessidade de ter alguém mais pulso firme diante desse elenco, galera. E a gente vai explicar, né, tudo isso para vocês aqui daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre a reunião que o José Botto teve com os jogadores, as cobranças que ele fez, tudo que ele falou e como é que isso
tem repercutido no Ninho do Urubu, não repercutiu nada bem, né? E a gente vai trazer uns bastidores também do Felipe Luiz, que foi ontem à tarde no Ninho do Urubu se despedir dos jogadores. Então é isso. Leonardo Jardim oficializado, já é o novo treinador do Flamengo com contrato até dezembro de 2027. O Flamengo entende que ele tem perfil, sim, para encaixar com o que se tem nas peças do elenco do Flamengo, e é um treinador linha dura, um treinador que tem um perfil linha dura. Vou falar aqui rapidinho para vocês sobre o Diego Ribas, né? O Diego Ribas, ele fez uma reflexão sobre a saída do Felipe Luiz, se mostrou bastante chateado com a saída do Felipe Luiz, mas ele revelou um conselho que ele deu ao BAP, né, presidente do Flamengo. Diego Ribas disse o seguinte, ó: outro dia encontrei o BAP. Nós conversamos por acaso em um evento e tivemos alguns minutos para conversar. É um cara que eu respeito. Ele me disse que queria cada vez mais construir e sustentar uma cultura em que o Flamengo fosse cada vez mais vencedor. Mas eu falei para ele que é algo em que eu creio de verdade. Não se constrói e muito menos não se sustenta uma cultura dessas vencedora se não houver harmonia entre presidência, comissão técnica, jogadores e torcedores. Aí o Diego Ribas fala, entenda bem, a harmonia no ambiente de cobrança e pressão tem desconforto também, tem críticas, mas a harmonia exige que todos os envolvidos passem por cima desses desconfortos e principalmente do orgulho de qualquer coisa para construir e sustentar esse tipo de cultura. É isso que temos que fazer, na minha opinião, né? Segundo o Diego Ribas, não ter dificuldades e alimentar muitas vezes uma cobrança desproporcional, porque assim todos perdem. E aí ele falou, na minha opinião, perderam todos com a saída do Felipe. Perdeu o Flamengo, perdemos todos, né? Foi o que disse aí o Diego Ribas, disse que deu um conselho também ao BAP nesse sentido. Falando sobre isso, vamos trazer aqui para vocês os bastidores da conversa que o José Botto teve com o elenco do Flamengo, uma conversa que está dando o que falar dentro do Ninho do Urubu, e muita gente acredita que o José Botto está sofrendo um processo de fritura, porque ele está isolado lá no Ninho do Urubu, jogadores, funcionários, né, estão insatisfeitos com ele, e ontem ele chamou o elenco, reuniu o elenco para uma rápida conversa depois da saída do Felipe Luiz, né? E o Botto disse que a culpa pela má fase e pelo desligamento do Felipe Luiz, pela demissão do Felipe Luiz, era de todo mundo. Era dele, era da direção e dos jogadores também. E o Botto falou para os jogadores, ele disse o seguinte, que alguns jogadores não souberam aproveitar o perfil de liderança mais liberal do Felipe Luiz. Era um perfil que exigia mais responsabilidade dos próprios jogadores, ao passo que o técnico dava mais liberdade para eles. E ele disse o seguinte, alguns jogadores não souberam aproveitar essa liberdade que o Felipe Luiz dava, saindo à noite, indo a festas, não respeitando o momento do clube, né? Essas foram uma das falas do Botto. E ele também destacou que via jogadores que não estavam felizes, estavam descontentes por não terem tido aumento salarial, e usou o Arrascaeta de exemplo, o Arrascaeta em 2025. No início do ano, o Arrascaeta pediu aumento salarial, né, renovação de contrato, e a diretoria negou. Só que o Arrascaeta começou a jogar pra caramba, jogou muito, teve talvez a melhor temporada da carreira dele, e chegou um momento que a diretoria não tinha o que fazer. A diretoria foi meio que obrigada a procurar o Arrascaeta para renovar. E aí o Botto disse que teve que renovar até por mais do que o Arrascaeta pedia inicialmente. O Botto falou que teve que renovar pelo dobro do que o Arrascaeta pedia inicialmente, porque o Arrascaeta começou a jogar muito, mesmo irritado, chateado com o Botto, com o presidente, o Arrascaeta jogou muito. Então ele usou o Arrascaeta de exemplo, né, de alguém que ficou chateado, mas seguiu trabalhando, teve a melhor temporada da carreira e no final ganhou uma renovação até maior do que ele pleiteava no início do ano. O papo foi rápido, pelo que eu soube, e nenhum jogador pediu a palavra. Ficaram totalmente em silêncio depois que o Botto falou, e o Botto pegou e saiu. Depois o Botto pegou e saiu, e ficou todo mundo em silêncio, incrédulo com as palavras do Botto. Não gostaram das palavras do Botto. A relação do Botto com os jogadores
desde o ano passado. Não é uma relação próxima, né? Agora menos ainda, depois desse episódio todo envolvendo a saída do Filipe Luís e o que ele falou também para os jogadores. E a real é que tem muita gente dentro do Ninho do Urubu que quer a saída do José Boto. Só que, neste momento, é difícil imaginar o BAP desligando o Boto. O Boto ainda tem o respaldo do BAP, né? Ainda conta com o respaldo do BAP. E o Boto é muito próximo do Leonardo Jardim, o novo treinador do Flamengo, treinador contratado, que acabou de chegar ao Flamengo. Português também, o Leonardo Jardim. Eles têm uma relação muito próxima. Então, o Boto meio que está se apegando, né, ali ao Leonardo Jardim, e o Leonardo Jardim se apegando ao Boto nessa situação. Mas, de fato, né, o Boto, por exemplo, acredita que está sendo fritado, porque muitas coisas foram vazadas, né? Hoje, ao longo do dia, muita coisa saiu, muitas queixas através da imprensa sobre o José Boto. Então, o José Boto acredita que está sendo fritado no Ninho do Urubu por algumas pessoas ali. Que clima, né? Que clima! Vamos ver o que acontece nos próximos dias, mas é isso. O discurso do Boto deixou todo mundo, deixou os jogadores, parte dos jogadores ali, bem irritados. Quem também foi ao Ninho do Urubu ontem foi o Filipe Luís, se despedir dos jogadores, ele que não tinha conseguido se despedir dos jogadores no Maracanã, porque quando ele foi comunicado da demissão, os jogadores já tinham saído do Maracanã. Então ontem ele foi, se reuniu com os jogadores. A informação que eu tive é que o papo durou cerca de 15 minutos, foi um papo rápido, mas ele pediu para os jogadores continuarem se dedicando, para os jogadores, né, continuarem correndo, focando também no que vem pela frente, focar na decisão contra o Fluminense no domingo, decisão importante, já o primeiro jogo do Leonardo Jardim. Então teve tudo isso e lá no Ninho do Urubu ainda com o Filipe Luís, né, também se despedindo lá dos jogadores e tentando passar força para os jogadores para a decisão de domingo contra o Fluminense. Que loucura, né, galera? Que loucura! Enfim, você que está acompanhando a gente por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Ative o sininho também, né, para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui, tá, pessoal? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.